Olá, meus amores, bom dia! Vamos com tudo que hoje nós vamos continuar revisando. Hoje nós iremos estar revisando artes. Tem um bom tempo que nós não vemos nada de artes, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos estar revisando textura e harmonia, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos em textura, a gente logo pensa sentir, tocar. Então, textura, gente, está realmente relacionado a isso. Está relacionado à superfície de algum objeto ou elementos da natureza. Por exemplo, essa caneta aqui, a textura dela, ela é lisa, ela é áspera, ela é grossa, ela é fina, ela é macia, ela é dura, ok? Então, quando a gente fala em textura, a gente fala dessa questão da superfície de alguma coisa, como a tia falou da caneta, ok? Então, a textura está relacionada à superfície de objetos ou outros elementos da natureza. Nós vimos a questão de algumas texturas. Nós vimos sobre a textura da madeira, da cortiça, vimos também da areia, do tecido, das gotas de água, papel amassado, ok? E nós falamos também sobre textura gráfica, falando também sobre a textura tátil. A textura gráfica, ela é mais visual. A textura gráfica é aquela que está se relacionada, né? Ela se refere à forma que enxergamos, ou seja, que vemos em uma superfície. Por exemplo, uma superfície de um tijolo. Quando você olha para o tijolo, você vê as linhas, você não vê as linhazinhas, vê os quadradinhos, então você consegue ver. Então a textura gráfica, ela se refere às formas que enxergamos numa superfície. Nós enxergamos aquela linhazinha grossa, a bolinha, não é? Nós conseguimos enxergar. Já a textura tátil, ou seja, tátil vem de tato, ou seja, de tocar. Quando você toca um tijolo, já é diferente. Você consegue sentir uma coisa áspera, mais grossa, você consegue sentir a linha, aquelas linhazinhas. Se você passar na lateral, consegue sentir, né, os buraquinhos, que é referente àquelas bolinhas, né? Então, é essa a diferença. A gráfica se refere às formas que enxergamos em uma superfície. E a tátil é as sensações ao tocar uma superfície. Ou seja, se refere às sensações, o que você sente ao tocar uma determinada superfície, ok? Vamos para harmonia. Quando a gente fala de harmonia, significa uma composição visual, algo que você visualiza. Combina a cor, combina as formas, combina os efeitos. Então, a criação da obra, ela passa, no caso assim, a expressar uma ideia, um sentimento, ok? A composição, ou seja, a junção das formas, das cores, esse conjunto, ele vai fazer com que a gente sinta ou pense alguma coisa. Dentro da harmonia, nós temos um pintor, né? Nós temos um artista, o francês Gauguin. Ele tinha uma maneira bem diferente de expressar as suas ideias. Ele buscava expressar os sentimentos de liberdade que ele acreditava, tá? E ele, durante um tempo, ele foi morar no Tahiti para estar pesquisando sobre essa questão da harmonia. Então, ele estudava a combinação entre as cores, as formas, as linhas. Então, nós podemos ver que as suas obras, elas mostram muito a questão da natureza. Todas as obras dele têm uma árvore, tem um rio, e ele utiliza bastante cores fortes, cores vivas, né, em suas obras. Então, esse pintor francês, o Gauguin, ele estudou
bastante em relação a essas formas, as combinações, para ele estar expressando os seus sentimentos e as suas ideias através das suas obras de arte, ok? Então, aí ele fez essa transição, como ele era muito estudioso e para ele o conhecimento nunca era demais, ele se mudou, ele foi para o Tahiti para estar estudando mais e se aprimorando em suas obras, ok? Então, agora que a gente deu uma pincelada em textura, na questão da harmonia, nós vamos então para as nossas atividades. Vocês vão estar copiando no aplicativo, vocês vão colocar aquela letra linda de bonita, vão colocar o cabeçalhozinho primeiro, colégio, MM, barberato, ponto. Linha de baixo, a data, e assim por diante, ok? E vai colocar a revisão de artes. Então, vamos então para as nossas atividades. Revisão de artes número 1. Cite 4 exemplos de texturas que você conhece. 2. Responda. O que é textura? B. O que é textura gráfica? C. O que é textura tátil? 2. Escreva o que sabe sobre Paul Gauguin. Então, meus amores, agora é hora de dar tchauzinho. No final do vídeo, a tia vai estar colocando a referência das páginas que vocês podem estar encontrando esses conteúdos. O de textura e o de harmonia, caso vocês necessitem para estar respondendo as questões, ok? Qualquer dúvida, só dá uma chamadinha na tia lá no grupo de WhatsApp, ok? Então, um super beijo no coração de vocês e tchau, tchau!